Olá, caros acadêmicos, estamos de volta aí com mais uma videoaula. O assunto de hoje é parábola, tá? A videoaula é sobre parábola, mas nós precisamos aí compreender de onde nós obtemos a parábola, né? Como obter a equação reduzida e por aí vai, tá? Então, inicialmente aqui, vou tratar aqui de cônicas, tá? Entender por que o nome cônica. Então, é o seguinte, vamos considerar aqui uma reta E, tá? Tá aqui, ó, o primeiro desenho. Deixa eu só me encontrar aqui. Aqui, pronto. Eu tenho aqui uma reta E e uma reta G. Essas duas retas são concorrentes, tá? Ou seja, elas se interceptam em um determinado ponto. No caso aqui, eu estou chamando esse ponto de um ponto O. Tá? Se eu pegar e fixar essa reta E, ela está fixa no espaço, e rotacionar a reta G, ou seja, ela vai rotacionar aqui, né, um ângulo de 360 graus, tá? Meu desenho não está tão bonito, então ele vai rotacionar e vai gerar, né, para nós, estou fazendo bem grosso aqui, tá? Vou passar pelo ponto O aqui, desculpa, tá? O desenho pegando jeito nessa caneta ainda. Então nós vamos gerar aqui o que nós chamamos de superfície cônica, tá? Que é o ponto O, percepção. Então essa superfície aqui, tá? Tá desenhada aqui, que parece uma ampulheta, né? Ou dois cones, né? Tá? Essa superfície gerada quando eu rotaciono G, essa reta G, é o que nós chamamos de superfície cônica. Tá? No caso, a superfície cônica circular, né? Então ela forma um círculo aqui e um círculo aqui. Então, em qualquer momento que eu fizer uma secção aqui, eu tenho um círculo. Tá bom? Então, a partir da superfície cônica, que nós vamos obter a parábola, a elipse e a hipérbola. Tá? Mas como é que é feito isso? Tá? Eu tenho aqui a superfície cônica, tá? E vou seccionar ela de três modos distintos. Tá? Então, se eu pegar um plano, pensa esse plano que fosse uma chapa, né, que está cortando essa secção, essa superfície cônica. Então, se esse plano π, no caso aqui, for paralelo à reta G, tá? A reta G também chamada de geratriz, tá? Geratriz e eixo, tá? Então, eixo da superfície cônica e geratriz. Então, se o plano for paralelo a essa geratriz, né, quando ele fizer o corte da superfície cônica, ele vai gerar esse desenho aqui, ó. Essa linha pontinha, essa aqui, ó. Tá? Que isso aqui é a parábola. Tá? Então, o primeiro assunto que nós vamos estudar é a parábola. Então, se nós pegarmos um plano π e seccionar a superfície cônica de tal modo que esse plano seja paralelo à geratriz, nós formamos aqui uma parábola. Tá? Outra coisa importante, nós chamamos de folha isso aqui, tá? Então no caso aqui tem uma folha, duas folhas, tá? Então no caso aqui esse plano seccionou uma folha da superfície cônica, tá? Então aqui nós teremos a parábola. Então se o π, né, for paralelo à geratriz. Agora, se o plano π não for paralelo à geratriz e ele seccionar apenas uma folha, tá? Nós temos duas situações. Ele pode gerar uma elipse, se estiver inclinado assim, tá vendo? Ou se o plano π for ortogonal ao eixo, tá? Aqui é o eixo, então pense, ó. Temos aqui o eixo, tá? Vou chamar aqui do Ezinho. Então, se o plano fizer 90 graus com o eixo, né, ele vai ficar paralelo aqui à base, aqui, certo? Então, esse plano vai formar um círculo, tá? Agora, se ele estiver inclinado, mas não paralelo à geratriz, ele vai formar aqui uma elipse, por exemplo, uma elipse. Tá? E caso esse plano π não seja paralelo à geratriz, mas ele seccione duas folhas, ele vai gerar o que nós chamamos de hipérbola. Tá? Então, tem uma curva aqui, outra curva aqui, nós chamamos esse conjunto de pontos aqui de hipérbola. Tá? Então, o que acontece? Ó, lá em reta, nós tínhamos lá uma equação que nos dava o conjunto de pontos que formava aquela reta. Então aqui nós estamos interessados no conjunto de pontos que formam esse desenho aqui da parábola, tá vendo?
esse comportamento, né, da parábola. E aqui nós queremos uma equação que nos descreva a elipse ou o círculo. E aqui a hipérbole. Tá? Então, nosso primeiro assunto de hoje é sobre parábola. E aí, nos demais vídeos, eu vou tratar sobre elipse e sobre hipérbole. Bom, então vamos agora tratar sobre parábola, tá? Então, nós temos aqui a definição de parábola. Parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa desse plano. Então acontece, está vendo essa linha aqui, ó, que representa a parábola? Né? Ela é um conjunto de pontos, só que esses pontos têm uma relação, né? Que é a seguinte: se eu tomar um ponto P1, por exemplo, está aqui, ó, P1, a distância de P1 até F é igual à distância de P1 até P1'. É isso que ele está falando sobre ser equidistante, tem a mesma distância. Tá? Então, outro exemplo, se eu pegar o ponto P2, P2 pertence à parábola, tá? A parábola. Então, a distância de P2 até F é a mesma de P2 até P2'. Tá? De novo, a distância de P3, nós representamos aqui com, vamos supor aqui, a distância de P3 até F é igual à distância, tá, de P3 até P3'. Tá? E isso para qualquer ponto que pertença à parábola. Tá? Então nós temos aqui o eixo da parábola, o eixo simetria. Tá? O eixo simetria da parábola. Aqui nós temos D, que é chamado diretriz. Tá? Então D é a diretriz, a parábola, D é a diretriz, eixo simetria. F é o foco da parábola. E V é o vértice da parábola. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, tratando, vocês já estudaram no material, então esse videoaula é mais para dar uma enfatizada nos conceitos aí. Então, vértice da parábola, foco, diretriz e eixo simetria. Tá bom? E qual que é a propriedade aqui da parábola? Todos os pontos que pertencem à parábola, eles são equidistantes em relação ao foco e à diretriz. Então, a distância, por exemplo, de qualquer ponto P da parábola até o foco é igual à distância desse ponto até a reta diretriz. Ó, veja que é perpendicular, então a reta aqui é a distância entre P e P'. Tá bom? Então acontece, vamos lá, vamos agora construir a equação dessa parábola, obter. Tá? Então vamos considerar o seguinte. Vamos considerar aqui, tá, que o vértice está no eixo X, tá? E o eixo simetria aqui está no eixo Y, tá? Eixo Y. Eixo Y. Então vamos lá, voltando aqui. Bom, então nós temos aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Então o vértice está na origem. Tá? Então nós temos aqui que o vértice está na origem, coordenadas 0, 0. Tá? O foco, ele vai ter coordenadas 0 para x e uma coordenada para f. Aqui no caso em relação a y aqui, tá? No caso aqui nós vamos colocar aqui p sobre 2, tá? Daqui a pouco eu faço sobre p, tá? E vamos pegar aqui P, um ponto qualquer, tá, de coordenadas x, y. Quem é esse P? Tá? O P é um parâmetro. Tá? É um parâmetro. Ou seja, P pertence aos reais. Tá bom? O que acontece? Se a distância de qualquer ponto da parábola até o foco, tá, é igual à distância desse mesmo ponto até a diretriz, então se a coordenada de f aqui é 0 e p sobre 2, essa reta D, ela tem, né, equação aqui y igual
a menos P sobre 2. Tá? Ou seja, esse ponto de interseção aqui, tá, com o eixo y aqui, é o ponto de coordenada 0 e menos P sobre 2. Certo? Porque a distância tem que ser igual. Isso aqui é a distância P sobre 2, aqui é P sobre 2. Certo? Então, com essas informações aqui, e com a definição de parábola, nós vamos obter a equação reduzida da parábola. Então, vamos lá. Partindo da definição, nós temos que a distância de P até o foco tem que ser igual à distância de P até a reta diretriz. Certo? Diretriz. No caso ali, P', tá? Vou colocar P', fica mais fácil aqui, P'. Vou chamar aqui de X' e Y'. Certo? Só que esse ponto aqui, X' e Y', só note, ó, ele está aqui no Y igual a menos P sobre 2. E no valor X, né? Então, esse ponto aqui tem coordenada X e menos P sobre 2. Consegue notar isso? Então, essa é a coordenada de P'. Tá? Então, substituindo aqui, quem é a distância de P até F? A distância de dois pontos. Então, vai ficar a raiz quadrada de quem? De X menos coordenada de X aqui do F, que é 0, ao quadrado. E aqui Y menos P sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. E aqui à direita vai ficar a raiz quadrada de X, que é a coordenada de P', X, menos X, que é a coordenada do P, ao quadrado, e menos P sobre 2, desculpa aqui, menos P sobre 2, coordenada de Y de P', menos Y, que é a coordenada de P, elevado ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, até coloquei em azul para vocês enxergarem aqui, elevando os dois lados ao quadrado, tá, nós conseguimos aí eliminar a raiz, né? Raiz quadrada. Então nós teremos aqui x menos 0 ao quadrado, que vai ficar x ao quadrado. Aqui eu tenho produto notável, vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que vai ficar p ao quadrado sobre 4. Tá? E aqui nós teremos do outro lado, vai ficar x menos x vai ficar 0, então vai ficar 0 aqui, tá? E aqui nós teremos menos, vai ficar p ao quadrado sobre 4, tá? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Então nós teremos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui vai ficar 2, simplifica com 2, né? 2 por 2 fica 1, vai ficar menos py mais p ao quadrado sobre 4. Aqui vai ficar p ao quadrado sobre 4. Aqui também vai simplificar 2 por 2, vai ficar mais py mais y ao quadrado. Tá? Então nós teremos aqui y ao quadrado com y ao quadrado cancela, né? Certo? Aqui vai ficar assim. Vai ficar x ao quadrado igual, vamos pegar aqui, p ao quadrado sobre 4 menos p ao quadrado sobre 4. Vou colocar junto para vocês enxergarem. Então estou pegando esse termo e levando para o segundo membro. Tá? Aí mais py, esse menos py vem para cá, mais py, tá? E esse mais y ao quadrado, vou juntar com esse mais y para cá, vai vir para cá, menos y ao quadrado. Então nós teremos x ao quadrado igual a p ao quadrado sobre 4, que vai ficar menos p ao quadrado sobre 4, vai ficar 0. Deixa eu já colocar 0 aqui. Vai ficar 0, tá? Então esses dois aqui fica 0 e aqui também fica 0. Então vai ficar 2 vezes
PY, onde P é o parâmetro, né? Para P pertencente aos reais é um parâmetro, tá? Isso aqui é um parâmetro. Então, essa aqui é a chamada equação reduzida da parábola, tá? Então, vejam, nós temos aqui o caso da parábola, né? Vou pegar aqui XY, a parábola passando com o vértice na origem. Tá? Então, o vértice aqui está na origem. E essa parábola tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Vou pegar aqui a que passa pela origem também, para ficar mais fácil. O desenho não ajuda muito, mas dá para entender, né? Aqui eu tenho o vértice, aqui é só uma linha só, tá? Uma parábola. Então veja, o que vai fazer com que essa parábola tenha concavidade voltada para cima ou para baixo? É esse parâmetro aqui. Tá? É o parâmetro. Então acontece, se o parâmetro for positivo, tá? Nós temos concavidade voltada para cima. Se o parâmetro for negativo, concavidade voltada para baixo. Mas nós temos apenas esses dois casos para a parábola? Não. Esses dois casos nos remetem à parábola, né, que nós aprendemos lá no primeiro ano do ensino médio, quando nós estudamos funções quadráticas. Então, esses dois tipos de parábola, nós conseguimos também descrevê-los, né, o comportamento dessa parábola, através de uma função quadrática. Tá? Mas aqui nós escrevemos uma equação. Por quê? Porque nós temos outros dois tipos de parábola. Parábola onde no eixo x aqui e o eixo y, a parábola tem concavidade. Onde o vértice aqui, ó, a concavidade está voltada em direção ao eixo x, tá vendo? Tanto para a parte negativa quanto para a parte positiva do x, certo? Então veja, o que vai mudar? Aqui nós temos x ao quadrado igual a 2py. No caso desses outros dois casos aqui, nós vamos ter y ao quadrado. Já vou limpar a tela aqui, tá? Só um minutinho e já mostro para vocês. Então veja, olha só. Deixa eu selecionar aqui a caneta. Bom, então nós temos aqui duas parábolas. Olha só, uma parábola, as duas estão com vértice na origem, tá? No 0, 0. O que muda? A concavidade. A concavidade dessa parábola está voltada para cima, aqui, em direção ao eixo y, tá? Parte positiva de y. E aqui a parábola voltada, né? A concavidade voltada para a direção do eixo x, para a parte onde o x é positivo. Tá? Então acontece. A definição é a mesma, tá vendo? As relações são as mesmas. A distância desse ponto P até o foco é igual à distância desse ponto P até a reta diretriz. E aqui é a mesma coisa, tá? Então acontece, aqui eu tenho uma equação reduzida do tipo x ao quadrado igual a 2py. Tá? E aqui eu vou ter equações do tipo y ao quadrado igual a 2px. E p é o parâmetro. Note que p é a distância entre a diretriz, a reta diretriz, até o foco. Né? Então, a distância aqui é p. Tá vendo? A distância da reta diretriz até o foco é p, porque aqui é p sobre 2, mas p sobre 2 fica p. Tá? Então acontece, essa parábola vai ter concavidade voltada para cima se o p for maior que zero. Concavidade voltada para baixo se o p for menor que zero. Então, para cima e para baixo. Aqui é a mesma coisa, se p for maior que zero, parábola voltada, concavidade voltada para a direita aqui, a direção é x. Se for menor do que zero, para a esquerda. É só se conciliar. P maior que zero vai fazer com que o y, né, todos os pontos de y aqui sejam positivos, tá? Voltar para cima aqui. E menor que zero, para baixo. Positivo aqui para a direita, aqui para a esquerda, tá? Mas o que acontece? Essas parábolas nem sempre terão o seu vértice na origem, tá? Elas podem, né, ter um deslocamento aí, né, dentro do eixo XY aqui, no plano cartesiano. Tá? Então nós podemos aí mexer com essas parábolas, tirar esse vértice da origem. Tá? E aí nós temos as seguintes situações.
Veja esse desenho aqui, ó. O vértice não está mais na origem, tá? Então esse vértice aqui agora ele tem coordenadas H e K. Então ó, H e K. Então a coordenada desse vértice. Aqui nós temos a parábola, a distância de P até o foco vai ser igual à distância de P até a reta diretriz, tá? Então acontece, o que vai mudar para nós nas equações reduzidas, tá? Se nós tivermos x² igual a 2py, tá? Isso aqui quando o vértice está na origem, tá bom? Se caso não tiver na origem, uma maneira geral de escrever é x menos h ao quadrado igual a 2p vezes y menos k. Tá? Então, o que acontece? Se for a equação reduzida y² igual a 2px, que é a equação reduzida, ela vai ficar y menos k ao quadrado igual a 2p vezes x menos h. Então, o que muda necessariamente é isso, tá? É você incluir aqui o k e o h, que são as coordenadas do vértice, tá? Em x e y aqui, tá? E aí você vai ter uma parábola que não tem o vértice na origem, tá bom? Então, por exemplo, só para vocês lembrarem, né? Ah, eu tenho lá, sei lá, x² menos 2x mais 3 igual a 0, tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau, lembra disso? Quando y é igual a 0. Então, aqui em vez desse 0 aqui, como eu quero todos os pontos da parábola, eu tenho um y aqui, tá? Então y igual a x² menos 2x mais 3. Então são todos os valores de y que satisfazem essa igualdade, e aí eu gero uma parábola, tá? Então a ideia é essa, tá bom? A parte conceitual é essa, tá? Então essas aqui são as equações reduzidas para os casos onde a parábola tem um vértice na origem, e aqui são as equações reduzidas para os casos onde o vértice não consta na origem, tá? Ele está fora da origem, coordenadas H e K, tá bom? Vejamos um exemplo agora, tá? Bom, vejamos esse exemplo aqui, ó. Eu quero determinar a equação da parábola de vértice com coordenadas 3 e menos 2, eixo paralelo aos do y e parâmetro p igual a 1, tá? Então veja, do vértice nós temos aqui, tá, que h é igual a 3 e k é igual a menos 2. Então veja que o vértice não está na origem, então eu não vou utilizar aquelas duas primeiras equações reduzidas, tá? O 2px ou 2py, certo? Eu vou usar aquela onde o vértice não está na origem. Na verdade, eu aconselho sempre trabalhar com aquela mais geral lá, tá bom? Envolve o h e a k, tá? Como o eixo é paralelo ao y, tá? Então pensa, o eixo de simetria é paralelo ao eixo y, então a concavidade ou está voltada para cima ou para baixo. Mas como o p aqui é positiva, tá? O p é maior que 0, então tem concavidade voltada para cima. Eu estou colocando o desenho aqui, mas no exercício você teria que fazer essa visualização dessa parábola, tá? A concavidade voltada para cima, onde está passando o eixo, tá? Então vocês precisam compreender como construir esse gráfico também. Tem uns exercícios aí para vocês praticarem isso, tá bom? Então vamos lá. Qual equação eu vou utilizar? Qual equação reduzida eu vou utilizar? Bom, então no caso, como a parábola tem concavidade voltada para cima e para baixo, já supõe-se que nós vamos utilizar a x² 2py, certo? Mas como o vértice não está na origem, eu vou usar x menos h² igual a 2p vezes y menos k, tá? Então, basta substituir agora. Se eu sei que o p é igual a 1, o h é igual a 3 e o k é menos 2, então nós teremos aqui x menos
3 ao quadrado igual a 2 vezes 1 vai ficar 2, e y mais 2, né? Porque para jogo de sinal do menos com menos 2 o k, mais 2. Então, essa daqui é a equação reduzida dessa parábola. Então, essa é a equação reduzida. Nós podemos ainda expandir o x menos 3 ao quadrado aqui e escrever x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado igual a 2y mais 4. Lembrando, isso aqui é fácil de resolver, né? Isso aqui é x menos 3 vezes x menos 3, faz a distributiva, você vai encontrar o mesmo resultado aqui, tá? Então vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 2y mais 4. Aqui nós teremos x ao quadrado menos 6x menos 2y. Aqui vai ficar 9 menos 4, vai ficar mais 5 igual a 0. Essa equação aqui, já expandida, é a chamada equação geral da parábola. Tá? Então nós temos aqui a equação reduzida e aqui a equação geral dessa parábola. Tá? Então, qual que é a orientação aí no decorrer dos exercícios? Primeiro, construir alguns gráficos, tá, da parábola para entender bem aqui como localizar o vértice, o foco e por aí vai, tá? E perceba, os exercícios vão envolver essas de vocês procurarem aqui identificar quais são as coordenadas do vértice, se o eixo é paralelo ao y ou ao x, tá? Porque isso vai impactar aqui no uso da equação, se é o x ao quadrado igual a 2py ou se é y ao quadrado igual a 2px, tá? O valor do parâmetro, tá? Então, tentem fazer os exercícios, os exemplos que estão aí resolvidos, tentar entendê-los, tá bom? E surgindo as dúvidas, procurem utilizar o fórum aí que eu estaria atento às dúvidas, tá? Mas a ideia aqui da videoaula é apresentar as cônicas, tá? Mostrar aí como obter a equação reduzida da parábola, mostrar aí os 4 casos, né? Existem outras possibilidades, deixar claro aqui, por exemplo, eu posso não vamos estudar isso, mas só para vocês visualizarem, tá? Eu posso ter aqui o eixo x e o eixo y, e eu tenho uma parábola onde a concavidade dela tá voltada para um eixo E, tá? O eixo E aqui, ó, de simetria, ele não está paralelo nem ao eixo y nem ao eixo x, tá? Ele tem um ângulo aqui com x, certo? Que não é de 90 graus, ou seja, não é paralelo a y e nem é também nem é ortogonal a y, que seria paralelo a x, tá? Então eu tenho aqui um caso que vocês verão aí em álgebra, né, linear, onde a gente pode rotacionar aí o eixo de simetria, tá? De tal forma que não seja nenhum desses 4 casos. Mas fica aí por curiosidade, quem quiser dar uma estudada nisso, tá bom? E quiser materiais, eu posso indicar alguma coisa para vocês estudarem. Tá? Mas é uma outra abordagem, só para vocês verem, tá? A gente tem como tratar isso aqui de uma maneira matricial, tá? Essas cônicas aí, tá bom? Um abraço e bons estudos.